Fala, gente maravilha, vamos começar aqui nossa conversa hoje. Colocando aqui o tema da nossa live, que é a questão da avaliação física. Para que serve isso? E eu queria deixar aqui meu abraço para todos vocês que estão chegando agora. Vou fixar o tema, vem chegando. Toda a galera, avaliação física para o que serve? Ou melhor, avaliação física, sua aplicação. Gente, um abraço grande para vocês, obrigado pela presença, muito feliz em estar com vocês hoje à noite aqui, nesse nosso bate-papo especial, e eu digo especial por duas razões. Primeiro, porque eu e minha esposa trabalhamos juntos, vocês sabem disso, e nós vamos falar de avaliação física. Agora acabaram de me perguntar sobre livro de avaliação física. Olha só de saída, já separei 4 aqui, para a gente conversar sobre a questão da avaliação física, para que serve essa avaliação física e de que maneira nós podemos melhorar nossa intervenção profissional a partir da avaliação física. A Luciana ela vai se apresentar, a primeira não, acho que a terceira live que nós estamos fazendo juntos. Fizemos já 2 lives da família, gente. Foi muito bacana. E nós resolvemos fazer agora uma live pessoal, no caso profissional nós dois. Um grande abraço para todos vocês. Eu tô vendo gente aqui. Pô, tô sem óculos, não consigo enxergar porra nenhuma, cara. Isso é a idade. Porra, meu, avaliação tá braba aqui, ó. Pô, valeu. Puta, meu amigo Luizinho. O grande, carinhosamente chamado de Professor Marques, que é o Chocolate. Carinhosamente nosso irmão, meu camarada. Ah, quanto bacana a gente chegando. Então, olha só, eu resolvi falar de avaliação física hoje por 2 razões. Primeiro, o Luciano vai falar já sobre ela, né, como a gente trabalha na clínica, mas eu comecei minha carreira, Maurício, direto da Bahia. Eu comecei minha carreira fazendo avaliação física. E foi na avaliação física que eu aprendi algumas coisas muito importantes que a educação física perdeu. Vocês não podem perder essa proposta, que é entender que muito mais do que você efetivamente pensar no resultado é entender a pessoa. Entender a pessoa no momento da avaliação física, ela é extremamente importante, porque quando a gente começa a organizar a avaliação física, você tem que pensar para quem é essa avaliação física. Se é para idoso, se é para atleta. E eu tenho aqui alguns colegas atletas, né, que passaram que estão por aqui, ó. O Luizinho, o próprio Luizão, ó, o Joãozinho, que eu estou devendo uma live com o Joãozinho CSM, grande João. Vou fazer a live com o Guilherme na próxima semana, viu, João? Puta atleta, agacha com 250 quilos. Os caras são monstros. Então, a primeira coisa, galera, a gente tem que pensar para quem que é essa avaliação física, porque isso vai trazer uma profundidade no protocolo. Profundidade não é que é mais complexo, mas é o que é realmente aquele que atende melhor a necessidade. Então eu vou começar aqui me posicionando, depois a Luciane vai se apresentar, para quem não conhece. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu comecei, Tiagão Caldeira, meu camarada, esse aqui foi o meu, desculpa colocar na frente, o meu primeiro livro de avaliação física na faculdade.
O professor Vitor Matsuda era meu professor. Esse livro está já na 15ª edição. E ele é um livro legal, porque ele tem aquilo que muita gente na escola, nas escolinhas de esporte pode usar, que são testes rápidos, com baixo custo, com grande aplicabilidade, com possibilidade de você conseguir ter uma ótima comparação com outros resultados. Então, eu vou apresentar aqui o primeiro livro de avaliação física que eu estudei. Isso foi em 1986, para falar a verdade. Tá aqui, ó. Testes em Ciências do Esporte, editado pelo professor Vitor Matsuda. E você pode, logicamente, adquirir esse livro. Qual o nome do livro? O nome do livro é Testes em Ciências do Esporte. É só entrar no site do Celafisques, www.celafisques, CELAFIS. Se quiser, manda um direct para mim que eu passo para vocês, tá bom? E aí vai facilitar. Esse livro é bacana. Sabe por quê? Porque ele te ensina as coisas mais legais da avaliação física, que é entendimento do teste, de aptidão física, o que você tem que saber na aptidão física. E esse livro ele foi construído numa época que a avaliação física era importante na escola, na academia, na prática esportiva, em todos os lugares. E infelizmente isso foi perdido durante algum tempo, né? Mas hoje, aqui ó, foi o seu livro também, eu acho, não foi? Claro, na faculdade. Então, eu queria dizer que esse aqui é o primeiro livro e eu vou conversar um pouquinho mais sobre a questão da avaliação, mas vou deixar a Luciene se apresentar, até porque a gente faz um trabalho com relação à avaliação física na clínica, que está ligado diretamente à necessidade dos pacientes, porque muitas vezes nós achamos que é o fato de fazer a avaliação física em si que resolve. Mas nós temos um dado importante, que é a questão das informações qualitativas das pessoas, né? Sim, a questão de sono e outras questões. Mas eu vou deixar a Luciene falar um pouquinho mais, para que a gente consiga entender, na visão de quem trabalha com pessoas bastante, digamos assim, debilitadas, né? Como que você conduz a avaliação física, trocando essa experiência com os nossos amigos aqui. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Luciene, eu fiz educação física, essa é a minha primeira formação. Aí eu fiz musculação, condicionamento físico, personal trainer, trabalhei como personal trainer durante muitos anos. E durante meu trabalho de personal, eu comecei a atender pessoas que tinham patologias e eu não sabia como lidar com essa situação e fui estudar fisioterapia. Fiz fisioterapia, fiz ortopedia, traumatologia, pilates e fui para osteopatia. Hoje eu atuo muito mais com a osteopatia e com o pilates, tá? Mas toda a questão de avaliação física de base, eu uso muito do que eu aprendi da educação física. Então, eu até falo pro Ailton, às vezes em uma sessão é um tempo de uns 30 minutos só de anamnese. Por quê? Eu preciso entender quem está na minha frente, quem que chegou para mim, quem que é essa pessoa. Será que só a avaliação física, eu preciso saber de medidas antropométricas? Eu preciso, é importante? É importante. A avaliação postural é importante, muito importante, mas eu preciso entender quem é esse indivíduo que está na minha frente, o que ele está trazendo de importante, o que está sobrecarregando no corpo dele, o que ele trouxe da vida dele que está deixando ele em uma situação mais debilitada. Hoje eu não trabalho muito com indivíduos
com condicionamento, com indivíduos sem patologias. Hoje, pelo próprio trabalho da clínica, com a fisioterapia e com a osteopatia, eu acabo trabalhando mais com indivíduos patológicos. Então, eu atendo em média 7, 8 pacientes por dia com dor. E isso altera toda a avaliação, porque a dor, ela limita o movimento, a dor, ela traz outras situações para a vida do indivíduo. Então, em questão de avaliação, que acho que o Ailton vai falar um pouquinho mais dessa parte e eu posso voltar depois, ela tem todo um cuidado especial quando você vai dar um diagnóstico, quando você vai fazer uma avaliação, por conta até do que a pessoa está sentindo ou passando naquele momento, principalmente por causa do momento que nós estamos vivendo agora. Você sabe que uma coisa interessante que nós pensamos, muita gente vai compartilhar com vocês, a Luciane falou, investe mais meia hora, 40 minutos na anamnese. É importante você saber da pessoa. Então, por exemplo, a questão de tempo sentado, a questão de qualidade de sono, as questões relacionadas à qualidade de vida, as questões relacionadas aos hábitos de vida. Isso são indicadores importantes para que nós tenhamos a possibilidade de entender o que traz esse indivíduo para a prática do exercício. E o que seria uma forma de intervir nessas condições para que a pessoa melhorasse a aderência. Eu tenho como pensamento que a avaliação é a primeira forma que você tem de mostrar o diferencial do seu trabalho, dos resultados que você propõe, e mais do que isso, é possível que em poucas semanas de exercício nós tenhamos mudanças psicofuncionais importantes, de bem-estar, de sono, da sensação que esse indivíduo tem no processo de socialização, mudanças em termos de o quanto eu sinto que é importante essa prática que eu estou fazendo. Então, a anamnese é o ponto 01 desse processo. O segundo ponto que nós usamos muito é conhecer o estágio de pensamento que a pessoa tem em relação ao exercício. Existem questionários de prontidão, existem questionários relacionados à autonomia, existem questionários relacionados ao nível de crenças e valores, de motivação, de motivo do porquê da prática. Veja que eu nem falei ainda qual seria a melhor condição antropométrica, por exemplo, ou neuromuscular, ou neuromotora, de você avaliar em si. Mas exatamente entender o que leva a pessoa a essa prática. Nós imaginamos que qualquer pessoa que vá fazer exercício, ela parte do mesmo ponto de pensamento, de necessidade, de histórico. O histórico de vida, ele traz muito na relação desse contexto do pensamento em relação ao exercício. E aí, antes de fazer alguns comentários em função do que vocês estão colocando aqui, que é muito bacana, eu estava conversando com uma pessoa, uma psicóloga, inclusive, sobre a questão de obesidade, que é um evento que nós vamos fazer agora em outubro. Você não pode deixar de marcar 16, 17, 18 de outubro, guarda aí, um super simpósio de obesidade, exercício, emagrecimento e tal. Estava conversando com uma psicóloga, ela fala que mudar hábito alimentar é uma das coisas mais difíceis, porque isso é construído na infância e a referência da infância ela não é facilmente modificada. Isso vale também para o exercício. Isso vale o que a pessoa fez na escola, isso vale o que ela fez na família, etc. Então esse tipo de resposta é fundamental para que você saiba o que traz, o que esse indivíduo tem de perspectiva. Porque depois, quando você começa a avaliar as questões posturais, por exemplo, que a prática da Luciane
é muito forte nessas questões posturais, em função de dor, depois você fala um pouquinho mais sobre isso, por favor, é uma das variáveis que eu sinto que a gente perde muito. Então, fazer anamnese, se usa medicação, se não usa medicação, se tem pé cavo, pé plano, coisa isso tudo é ok, mas não é o que determina. O que determina é saber, por exemplo, galera, se esse indivíduo ele tem, por exemplo, o hábito de subir escada. Isso faz toda a diferença numa anamnese. Faz toda a diferença saber se na região, por exemplo, que ele mora, ele pode ou poderia caminhar quando tivesse opção. Essas questões são importantes porque isso complementa o programa de exercício. Uma pergunta que eu faço geralmente, e eu não erro, eu vou te dar a letra aqui, quantas vezes, marca isso, velho, quantas vezes por mês você vira o colchão que você dorme? Olha só, eu tenho um valor de massa corporal, Luciene, em geral as pessoas sempre dormem do mesmo lado. Quer dizer que o colchão sempre gasta mais do lado do mais pesado em relação ao mais leve, concorda comigo? Então pode imaginar o que acontece aqui em casa, né, galera? A live era pra gente conversar, cara. Não Não, era pra já você me tá, lacrar. não. O fato é o seguinte, então veja só, se nós não tivermos A cada 15 dias. É verdade, mano. Se você não fizer essa mudança, esse colchão ele vai gastar. E aí, sabe qual a pergunta que eu faço? Quantos anos tem o seu colchão? O cara fala, nossa, nunca pensei nisso. Então, nunca pensei nisso. Mas isso, turma, faz uma puta diferença. Olha lá, agora o Tiagão, agora começa, entendeu? Não, você sabe por que ele quis trocar o lado do colchão aqui em casa, né? Pode imaginar o que aconteceu. Então, veja só, essas perguntas que a gente está brincando aqui, que tem que ter alegria mesmo, né? E o Tiagão é um grande amigo, como muitos de vocês, essas variáveis, e vem o travesseiro, qual que é a altura do travesseiro em relação a cervical, e aí depois, quando você vai fazer... Eu vou dar uma dica de travesseiro, porque isso eu trabalho na clínica também com os pacientes. Veja, e quando a gente começa a pensar na relação do exercício, isso muda completamente os efeitos, né? E aí não é a avaliação em si, mas é a combinação das variáveis, e veja que a gente tem que partir de princípios da vida da pessoa. Fala aí, depois eu vejo aqui as perguntas, o que a galera está escrevendo. O que você ia falar da questão do travesseiro? Então, travesseiro, tem muita gente que pergunta sobre qual travesseiro é de pluma, como é que é aquele que você tem de ganso, não sei o que. Eu falei, gente, por favor, esquece. Travesseiro é uma coisa que você tem que trocar no mínimo a cada 3 meses. Aqui em casa, eu compro até travesseiro no Extra lá por R$30, tá? É isso mesmo. Só que existe um monte de coisa. Acontece que o travesseiro, ele vai se posicionando, vai pegando o peso da sua cabeça e da cervical, ele vai diminuindo o tamanho, sem contar que aí tem ácaros e uma porrada de coisa aí de fungos, até por conta até aqui da Sofia, das alergias dela. Então a cada 3 meses eu troco o travesseiro. Não precisa gastar dinheiro, 200, 300 reais com o travesseiro. O importante é você trocar, porque ele gasta muito rápido, ele se adapta à sua cabeça, e a partir do momento que você trocar a cada 3 meses, você vai ver o quanto isso melhora a sua dor na cervical, a dor na cabeça, o peso, porque ele pode ser maravilhoso, pode ter pena de ganso, não adianta, ele vai pesar, ele vai diminuir o tamanho dele, sem contar a questão de fungos aí. Então, eu acho que é importante, gasta menos, mas você compra a cada 3 meses. Isso tem ajudado muitos pacientes. Isso eu não estou falando porque eu acho, isso eu estou falando de vários professores, de aulas que eu tive da parte da ortopedia, e isso é mostrado em aula, tá? E aí, galera...
Travesseiro da NASA, eu não gosto. Então veja, nós já partimos do primeiro ponto, que eu acho que é o assunto é o seguinte: tem que balizar uma anamnese para depois passar por um dos pontos que eu acredito que seria mais importante, a questão antropométrica. As pessoas pensam nas questões metabólicas, né? Mas as questões antropométricas são importantes. E isso muda toda a sua postura. Então hoje, todo mundo aí na pandemia, em casa, usando muito telefone, computador, a postura, ela é muito importante. Então você tem que dar valor, você tem que observar o que você tem, o que está alterando a sua postura. Você ficar com a cabeça muito baixa em relação ao telefone ou a sua cabeça projetada para frente em relação ao computador, você tentar administrar ou fazer isso de uma maneira fácil, né, mas correta, para que você não tenha dores e que isso pode te levar a patologias futuramente, patologias graves. Então, às vezes, uma noite se você acordou com dor, é porque alguma coisa você fez à noite que não estava correto. Ou foi o travesseiro ou foi o colchão. Então, você tem que partir do princípio, porque acordar com dor já tem algo errado. Perfeito. E aí vem a segunda questão. Os meus amigos são umas coisas de maluco, cara. Se eu pudesse, eu ficava só lacrando junto com vocês, mas eu estou tentando me concentrar, porque é gostoso compartilhar as experiências, e aí tem coisas muito bacanas em termos de rotina. O Luizinho falou da questão da rotina diária, é verdade, a anamnese tem que ter a rotina diária, o nível de atividade física, o IPAC, Bouchard, Pittsburgh, consumo de álcool, alimentação, essas coisas todas precisa ter um acompanhamento, porque isso muda com o exercício. Quer ver uma coisa? Ninguém precisa fazer necessariamente uma avaliação nutricional se não for nutricionista, mas o hábito é possível, não é? Então você pergunta quantos copos de água toma por dia. Isso é uma pergunta que ninguém faz. Me fala qual anamnese que existe. Então, eu queria deixar claro aqui, em primeiro lugar, o seguinte: monte a anamnese que mais atenderá à sua necessidade. Não tem anamnese pronta, não tem questionário pronto. Todos os questionários, todos os inquéritos foram construídos por pesquisadores, que você incorpora isso na tua rotina, mas não necessariamente todos os pontos que você necessita estarão em um único inquérito. Então, para idoso é diferente para criança, entendeu? Que é diferente para um sujeito diabético, que é diferente para outras condições de vida e saúde das pessoas. E a Luciene aqui está dando uma série de dicas em relação à postura, porque é o que mais a gente tem acompanhado. Então, presta atenção. A questão da avaliação, além da anamnese, que é onde eu gasto mais tempo com a galera, depois nós vamos passar para a questão da antropometria. Eu uso método simples antropométrico. Eu vou voltar ao meu professor, a minha história lá no Celafísics há 30 anos atrás, e dizer que a boa e velha dobra cutânea é incrivelmente importante. Se você puder usar e quiser usar bioimpedância, uma coisa mais moderna, etc., perfeito. Mas nem todo mundo vai ter essa possibilidade. A condição de uso de dobra cutânea te permite uma variável que eu faço, que no meu modo de entender é extremamente significativo. Sabe o que é? É somar todas as dobras cutâneas do corpo inteiro. Bíceps, tríceps, escapular, suprailíaca, etc. Porque a hora que eu somo no pré e no pós, isso me dá quantos por cento a pessoa reduziu de gordura subcutânea, não é? E muitas vezes, comparando com porcentagem de gordura, isso pode dar um desvio na forma de analisar. Embora você, logicamente, possa usar outros métodos muito mais, digamos assim, específicos para cada um
essa condição importante. Então, eu vejo que, dentre muitas coisas que nós já fizemos de avaliação física, por exemplo, tem uma história aqui com o Luizinho Oliveira, que está aqui, meu camarada, lá no Celafis, há muito tempo, a gente avaliou seleção de tudo quando foi esporte. E eu não esqueço nunca, Luizinho, a questão de um dia o Ricardo Tradi, né, que era o preparador físico, ele fala, tudo bem, vocês fizeram todos esses testes aeróbicos e tal, mas eu quero fazer o bom e velho teste Cooper, que para ele funcionava dentro da rotina dele. Talvez não funcione para outras pessoas, mas ele avaliava que sim, e é possível, inclusive, ter algumas condições, esse teste. Então, primeira coisa é você escolher a antropometria, não tem como você fazer nada sem massa corporal, né? Sem estatura, não é possível identificar nada, são indicadores importantes de função, na minha forma de entender. Circunferência e dobra cutânea. A gente começaria por aí. Quem quiser fazer bioimpedância em função do método, bem orientado, no protocolo, etc., tem resultado bastante legal, mas a dobra cutânea você faz aonde quiser, com adolescente, com idoso, enfim, claro que tem algumas limitações para alguns grupos específicos, mas as circunferências, as informações antropométricas são ultra significativas. E aí, a gente poderia pensar nos testes metabólicos. Todo mundo veio de uma história da avaliação física que tinha que fazer corrida, e hoje é assim, né? Consumo de oxigênio máximo, a partir de esteira, protocolos mais longos. Digo para você, nem sempre isso é necessário. Eu tive com meu pai esse fim de semana, galera, e ele me deu aqui o teste dele aeróbico que ele fez. A duração do teste aeróbico do meu pai foi de 6 minutos. Só que ele tem 85 anos. Tem 85 anos. E aí, Luizinho, você que é do ramo, galera, o consumo de oxigênio do meu pai, se liga. O consumo de oxigênio do meu pai, 25 ml quilo minuto, 7 METs, 25 ml quilo minuto, é alto para um cara de 85 anos. Lembrando que ele vai entrar em perda total funcional, isso é uma coisa legal, se ele tivesse 18 ml quilo minuto. Ele tem 24. E a fração de ejeção para o miocárdio, em termos de consumo do miocárdio dele, é de 26 ml. Ou seja, é muito louco. O consumo de oxigênio feito pelo teste com 5 minutos, logicamente tem um específico para o idoso, alguém já vai falar que está melhor do que eu, né? E você também, né, Luizinho? O coração dele tem um consumo maior do que um indivíduo, do que o próprio consumo máximo sistêmico. Então não precisa fazer teste longo aeróbico para isso, porque o que vai acontecer é uma dica aqui bem complicada para todo mundo. Como o teste aeróbico ele tem uma necessidade de força muscular grande, galera, se esse cara tiver menos força, quanto mais tempo você deixar ele na esteira, o consumo de oxigênio cai, não porque ele é mal de aptidão cardiorrespiratória, mas porque ele é fraco, neuromuscularmente falando. E todo mundo tem perdido força pra caramba, né? Na pandemia, a prática da Luciana vai falar um pouquinho dessa questão da força aí, da avaliação, quando ela trabalha isso lá com os idosos dela e tal. Mas se a gente não melhorar, presta atenção no que eu falo agora, se a gente não melhorar a aptidão neuromuscular, o teste aeróbico, ele perde referência rápido, beleza? Se você imaginar que em pouquíssimo tempo a força pode aumentar,
consequentemente a resistência muscular também vai aumentar. Aí eu faço um teste aeróbico hoje e daqui 3 semanas esse VO2 máximo já mudou. Portanto, meu parâmetro cardiorrespiratório já mudou. A hora que mudou o parâmetro cardiorrespiratório, eu vou continuar treinando a partir de um valor referência de VO2 aqui e de frequência cardíaca que vai estar subestimado. Se liga nisso. O teste aeróbico é importante fazer no início porque é importante para você identificar algumas condições físicas e tal. Mas imagine, isso vai mudar rápido. Se o trabalho for predominantemente neuromuscular, você vai entender que rapidamente a força sobe. A hora que a força sobe, a capacidade ela também sobe. Meu pai percorreu nesse período aí com inclinação de 10,5 graus, meu amigo. Mais de 300 metros. E a frequência do velhinho chegou a 135 e pressão sistólica 170. Então veja, eu consigo ter bons parâmetros sem grandes exigências musculares, entendeu? E isso faz com que você consiga ter um entendimento um pouquinho mais significativo. Então, entre a condição metabólica, que é importante, ela dá um parâmetro inicial dessa capacidade física toda aí, mas lembra, na hora que você aumentar a força, a aptidão cardiorrespiratória vai alterar, o limiar anaeróbico vai alterar. E aí, logicamente, você vai ter, por exemplo, alguns testes para algumas pessoas. Para avaliação, esse aqui é um outro livro que eu posso indicar, que é o livro do Charro, do Bacurau, do Luciano Pontes e também do Navarro. Manual de Avaliação Física, ele tem coisas aqui também da condição cardiorrespiratória, que vale a pena você ver. E um outro livro, que é esse daqui, que é o livro da Vivian, Prescrição do Exercício, Avaliação Física e Prescrição do Exercício. Esse aqui é da editora Artimede, esse daqui é da editora Forte. Então, esses livros, eles tratam dessa condição específica da resposta toda aí neuromuscular, metabólica, assim como o livro do Vitor também, tá? Então, é nisso que eu queria deixar esse primeiro recado, a gente está quase terminando. Como é que você vê essas questões específicas da força, Luciane, lá na clínica? Então, a questão da força... Flexibilidade, né, que é uma coisa interessante. Isso depende de cada paciente. O Ailton não gosta da palavra depende, quem conhece. Nem Mas a pau. não tem como. Cada paciente é um ser diferente, cada um chega com histórico. Hoje, como eu trabalho mais com pacientes idosos e com pacientes patológicos, então eu preciso entender como essa pessoa está chegando para mim a cada sessão. É normal a cada paciente fazer uma sessão por semana. Até o Luizinho falou, o paciente idoso quando faz uma sessão por semana de musculação melhora muito. E de fato melhora muito, mas eu não dou musculação, então eu trabalho muito mais hoje com o Pilates, porque daí eu trabalho força e flexibilidade, mas eu nunca levo um paciente idoso e com dor, não precisa nem ser idoso, mas se ele tá com dor eu não levo ele para fazer nenhum tipo de atividade, nem o Pilates. Então eu sempre priorizo quem tá chegando para mim, o que ele tem. A partir desse momento é que daí eu traço o plano daquela sessão, porque de uma semana para outra isso muda. Às vezes o paciente ficou internado, tá com medicação, teve dor, travou, enfim. Mas aí, gente, eu tô falando de pessoas, de indivíduos patológicos, tá? A maioria indivíduos idosos. Claro que eu não tô falando de academia, não tô falando de pessoas que têm condicionamento, que vão para emagrecer. Então você parte de uma avaliação que você vai fazer antropometria, enfim, toda essa parte de avaliação vai para um lado mais específico. Então a gente precisa entender de qual público
nós estamos falando. Falando de idoso e falando de força, eu só dou um estímulo diferente e a cada sessão eu dou um novo estímulo quando eu vejo a melhora, eu percebo a melhora, o paciente ele anda melhor, ele respira melhor, ele consegue levantar a perna para andar, ele consegue fazer alguns tipos de alongamento, ele consegue fazer alguns movimentos que na casa dele ele não fazia. Então tudo isso você, a cada sessão, ele já me passa no início, na anamnese, ó, o que você conseguiu fazer, como é que foi sua semana? E eu passo atividades para eles fazerem em casa, porque uma vez por semana comigo, 1 hora é muito pouco. Essa pessoa não pode ficar sentada, falando de idoso, ele não pode encostar a coluna, ele não pode ficar sentado, ele precisa de força de quem? De paravertebral. Então, ele não pode ficar muito tempo nem sentado nem deitado. Então, eu passo exercícios que ele não precisa de pezinho, se ele tiver um elástico legal, mas coisas que ele pode fazer com o próprio corpo dele. E isso tem melhorado muito e todos os pacientes. A questão de avaliação postural, se um paciente chega, uma pessoa normal chega para você com dor, a avaliação postural ela deve ser descartada porque a dor ela interfere na postura natural do indivíduo. Ponto. Olha só, a Luciana falou de força e é uma das questões que eu ia comentar agora. Muitas vezes nós pensamos em testes de força, né? Daqueles mais clássicos, tradicionais, que exige equipamento e tal, mas nós não podemos esquecer dos testes funcionais, entendeu? Que é o que a gente aplica lá. Então, de uma semana para outra, cada 2 semanas, velocidade de caminhada de 6 metros, sentar e levantar da cadeira. Esses testes são funcionais e eles são ultra rápidos, fáceis, que se associam com a anamnese, porque todo dia está repetindo uma série de perguntas, como é que foi sua semana, etc, ficou mais sentado, mais em pé, blá blá blá, etc e tal. Então, essas discussões, gente, vocês têm que incorporar, porque embora a gente esteja falando de teste de força, a gente está muitas vezes olhando para dentro, né, da academia, dentro do personal, do programa, aquela coisa, mas existem situações que nós precisamos ser mais aplicados. A pessoa também pode ter na avaliação física uma forma de entendimento da sua própria progressão. Isso você faz rapidamente, não é? Então, você falar que há uma tendência das pessoas, por questões epidemiológicas, aí reduzir força, entender o programa para essas pessoas, como que eu posso usar a avaliação como um roteiro para ela, inclusive, gerando autonomia, isso é fundamental. Uma coisa que nós temos que imaginar é que a avaliação é dela, então é para ela que essa avaliação tem que ter sentido, entendeu? Então, E a cada avaliação, a própria avaliação, quando ela faz o teste, ela já está fazendo novamente algum exercício. Ela mesma já está se autoavaliando. Ela fala, nossa, mas na semana passada eu não conseguia fazer isso, essa semana eu já consigo fazer isso. Eu falei, então, você conseguiu fazer isso? Não é porque você está fazendo de novo, mas é porque você fez as atividades que eu passei para você fazer em casa. Porque isso que é importante. E é isso que eu acho que todo profissional tem que frisar. Olha, você vem comigo uma vez por semana, 1 hora, mas e aí, tem mais 6 dias, mais 24 horas, então você precisa fazer alguma coisa para você mesmo, lembrando que o corpo é seu, que o seu corpo é você que precisa dele, por uma questão de saúde, muitas vezes por uma questão de sobrevivência, né? Então é mostrar para o paciente, que é o que eu tenho feito e tem dado muito certo, a evolução dele de uma semana para outra, colocando ele para repetir o que ele fez na semana passada, porque ele precisa ter um parâmetro. Se você só falar ou mostrar no papel, ele não consegue identificar. Você tem que mostrar.
Entendeu? Às vezes só tira uma foto, faz um vídeo ou mostra, olha, você chegou até aqui. Semana passada você não conseguia, mas essa semana você consegue. E mostrando a evolução para ele. Isso é muito importante. Ele sai feliz, ele sai contente, ele vai para casa animado e vai querer fazer mais do que ele já estava fazendo. E a cada semana eu sempre aumento a atividade que ele tem que fazer em casa. Lembrando que eu sempre respeito as AVDs. O que são as AVDs? Atividade da vida diária. Então, o que é importante para a pessoa? O que ela tem que fazer? Escovar os dentes, tomar banho sozinha, pentear o cabelo. Lembrando, estamos falando de idosos, de pessoas patológicas, de pessoas que têm problemas, que têm dores, às vezes, para levantar da cama. Olha só, nós temos só para você ter uma ideia, desculpa interromper, mas tem um paciente que estava lá hoje à tarde, o Paulo, ele fez uma cirurgia de L4, L5, não é? Ele fez da L3 até S1. A primeira cirurgia ele fez L3 e L4 porque o médico errou o procedimento. Era para ter feito da L5 a S1 e o médico errou e fez L3 e L4. Aí ele teve que seguir para a segunda cirurgia para fazer a correção. Lembrando que é médico particular e do Sírio-Libanês. Não preciso dizer nome. Bom, conclusão da história. A avaliação para essa pessoa é qualitativa. Uhum. Exemplo, ele dizendo hoje, eu não conseguia levantar, não conseguia levantar da cadeira sem apoiar. Hoje eu já estou conseguindo. Isso é uma avaliação qualitativa que, logicamente, se você for medir o quanto de força categoricamente ele melhorou, talvez seja muito pouco. Mas pelo fato da autonomia ter aumentado, é nisso que eu quero bater. Pelo fato da autonomia ter aumentado, esse indivíduo ele entende que o exercício tem sido importante, porque eu quero frisar que a avaliação também é uma forma de intervenção. Nós não podemos usar só a avaliação como um parâmetro do quanto mudou para cima ou para baixo. Nós temos que usar a avaliação também para essas mudanças desejadas. Mas eu preciso indicar as questões qualitativas. Depois de 30 anos de formado, muitos aqui trabalharam com atleta, trabalhamos junto com atleta, cara que agacha com 250 quilos. Nós estamos falando, a avaliação é outra. Para o público que hoje a gente trabalha, não quer dizer que a gente esqueceu aquilo, mas para outro público, entendeu? Então eu preciso criar a ideia da especificidade da população. Para que eu uso essa avaliação? E eu digo, a gente tinha isso nas academias do passado, nós perdemos isso. Aí perdemos a referência inteira. E hoje, muitas vezes, a gente não sabe. Eu vi uma pergunta aqui, qual é o programa que eu uso de avaliação física? Antigamente, num bom sentido, nós tínhamos milhares de programas de avaliação física. Hoje, nós temos alguns. Mas hoje, o que nós também temos são aplicativos, ou você mesmo faz seu próprio programa. Eu não preciso de programa nenhum de avaliação física, eu tenho aqui minha planilha. Nós temos a nossa planilha que é ali que eu faço o acompanhamento, porque eu não preciso disso. Então, até um programa, ele é importante para você saber o quanto você vai precisar investir nessa questão. O que pode ser realmente uma condição para a sua prática profissional. Mas, de qualquer maneira, o que eu vejo é essa aproximação com o paciente. E o último livro que eu queria trazer é o seguinte, ó, no Tratado de Musculação, nós tem um capítulo aqui, que é o capítulo, inclusive vi o Fabinho passar aqui, o Fabinho Seschini, ele escreveu sobre a questão básica da avaliação física, está aqui no tratado. Antropometria e composição corporal foi o Mauro Ferreira, e o Mário Charro e o Rui Calheiros escreveram sobre
força e flexibilidade, que é uma outra variável bastante interessante, que está aqui no tratado. Então, alguns colegas pediram, eu vou tirar uma foto de cada livro aqui e vou colocar lá no Telegram. Você ia falar alguma coisa? Ia falar da questão postural. Gente, a avaliação postural, hoje eu uso muito mais protocolo da parte da osteopatia, porque é o meu segmento, é por onde eu tô indo. Mas eu trabalho com fisiculturista também. Então, a avaliação postural, principalmente para pessoas que treinam, que fazem musculação pesado, para quem é fisiculturista, é muito importante. Porque se você tiver uma rotação de uma vértebra, se você tiver uma alteração do sacro, se você tiver um joelho valgovaro, isso vai interferir também na sua coluna. Então, a hora que você fizer um agachamento, isso vai interferir. A hora que você for fazer um supino, isso vai interferir. Então, a avaliação postural, ela é muito importante não só para indivíduos idosos, mas também para fisiculturistas. Idosos, na avaliação postural, eu uso alguns testes que são posturais da osteopatia, mas que quando o indivíduo tem dor, isso altera. Então, aí eu volto de novo lá para dor. Tá? Então, todo indivíduo que chega para você com dor, você precisa avaliar antes de você aplicar qualquer tipo de teste e qualquer tipo de exercício. Mas enfatizando que a avaliação postural ela é extremamente importante para qualquer tipo de indivíduo, para qualquer idade. Então, hoje eu não trabalho só com idoso, eu estou trabalhando muito com adolescentes, principalmente agora nesse período. Então, eu estou com 3 pacientes que estão com escoliose, eu tenho 2 pacientes com hipercifose, eu tenho um paciente com hiperlordose, que eles estão agora, nesse momento, sentindo muita dor por conta do posicionamento. E isso está aumentando o desvio. Então, o que fazer nesse momento? A avaliação postural mesmo. Faz a avaliação postural e trata o que está a disfunção. Eu acho que essa questão, o que a gente está discutindo é o seguinte, a avaliação postural ela tem os seus diagnósticos por linearidade, etc., mas existe uma questão funcional importante, postura é altamente funcional. Então você ter a questão da postura, da força, da flexibilidade, essas variáveis elas se associam muito fortemente, melhor dizendo. Então o que eu queria aqui deixar um recado, assim, enquanto você for montar a tua avaliação física, teu programa, tenha o leque de protocolos, escolha por critério efetivo científico de qual é o que vai atender a sua necessidade. Muitas vezes nós temos protocolos prontos, seguidos, primeiro isso, depois, só que vai aparecer alguém no meio aí que não vai encaixar no processo pela própria característica da pessoa. Então, o tipo de condução da avaliação física, ele precisa ser escolhido. Segundo, nós precisamos ter prontuário. A avaliação física, ela tem que ter prontuário. E isso é uma forma de você garantir a segurança do programa, a segurança do seu aluno. Onde eu guardo isso? Onde eu armazeno isso? Quando eu disponibilizo isso? Lembra que o seu aluno, ele é dono do teste, não é? Quando você vai fazer uma tomografia, você leva a tomografia embora, aquele exame é seu. Consequentemente, a avaliação física é do paciente, não é sua, não é minha, não é da Luciene, não é de ninguém. Então, se ele for embora e disser assim, eu quero levar os meus resultados, é direito dele. Você tem que dar. E mais do que isso. Tem que ter a evolução dele. Então, a evolução do que ele melhorou, como é que ele construiu essas mudanças de tantas aulas, foi mudando tanto, de que maneira, porque ele pode ir para um outro personal. A hora que ele vai para um outro personal, você está colaborando com o seu colega de profissão. Uhum. É isso que nós fazemos aqui. Então, vários clientes, pacientes estiveram conosco e mudaram de lugar.
que ele fez? Leva o prontuário, a avaliação com a evolução, como é que ele chegou, como é que ele passou, e leva e entrega isso para o colega. Acontece do paciente mudar de cidade. Mudou de cidade. Mudou de cidade, o que você faz? Chega paciente para mim de outra cidade. Nós não temos nada. O que eu faço? Eu faço uma evolução do que aconteceu no prontuário e entrego para o paciente. Ele leva, ele tem um diagnóstico do que aconteceu com ele e ele pode contribuir, colaborar com o próximo profissional. Então, e aí o Luizinho, assim, nós temos que aprender com os médicos e com os outros profissionais da saúde, porque eles aprendem a fazer essa evolução. Nós temos que aprender. Eu acredito que 2 dicas da nossa live aqui, com muita modéstia, bem modéstia mesmo. Uma é a questão de você escolher os testes, é a questão de você ter esse pensamento ampliado. Segundo, é fazer a evolução. Ou seja, a avaliação ela pode ser diagnóstica, né? Questão formativa, somativa, mas é do paciente, dê para ele. Nós recebemos pessoas que ele fala assim, eu fazia lá, não sei lá onde, Araraquara, e vim morar aqui. Você fala, mas você fazia? Fazia. Como é que você estava lá? Fala, como é que você estava lá no começo, até sair de lá e chegar aqui? Ó, tem um gap. Nesse gap eu perco, porque tem muitas coisas que ele fazia lá que a gente pode dar continuidade aqui, só que você tem que zerar a conta, porque você não sabe nada, para poder abrir de novo uma nova oportunidade. Então, essa situação que a gente está discutindo aqui, me diz o livro que está escrito isso. O Luiz Carlos Luizão falou assim, concordo, pois muitos da nossa área não aceitam o trabalho dos outros. Não importa, não, mas faz a sua parte. O Luizão tá certo. Não, sim, eu acho que a nossa classe, a parte da educação física, ela peca muito, porque eu vejo e eu ouço muitos profissionais falando mal dos outros. Na fisioterapia isso acontece? Pode acontecer, mas isso não chega para mim, não chega. Eu indico para um colega meu, eu tenho colegas que indicam para mim. Eu acho que é menos, mas a partir do momento que você faz a sua parte, não importa se o outro não aceita. Pega e faz a sua parte, acabou. Não. E segue o jogo. Se o cara aceitar, aceitou. Se ele não aceitou também, amém, azar dele. Não, o Luizão tem razão e a gente tem pensado, né, do mesmo jeito que você, tem muita gente que não aceita, mas tudo bem, a gente entrega pro paciente. Segue o jogo. E ele faz o que ele quiser. E aí eu acho que quando a gente melhorar isso, podemos avançar. E talvez seja a forma, né, Luizão? E como a gente se conhece há muito tempo, tem muita gente amiga aqui, uma boa chamada, falar, vou ligar pro personal que trabalhou com ele, para eu poder entender, não é para afrontar, para poder entender como que era, para a gente dar continuidade, porque o nosso papel é ajudar as pessoas, né? É entregar diferenciais. A gente fala assim, não, o meu trabalho tem qualidade. Não, qualidade, falei na aula hoje, qualidade é pressuposto, qualidade não é diferencial para ninguém. Diferencial é assim, tá aqui teu prontuário, tá aqui a orientação, tá aqui o meu know-how, tá aqui a evolução, isso é diferencial. Então eu acho que nesses aspectos o entendimento é fundamental. Por exemplo, nós hoje ligou lá uma senhora procurando osteopatia para criança. A Luciene não trabalha com isso. Eu indico um colega. Indico um colega. Tem um outro paciente que faz tratamento comigo e com outro colega que fez fisioterapia comigo. E a gente conversa, o mesmo paciente. Trabalha e às com vezes o paciente fala, Lu, ele falou que não é para fazer assim, entendeu? Mas brincando, porque o próprio paciente, ele quer colocar você em confronto com o seu colega. Porque às vezes o aluno ele não é bobo nada, ele sabe, né? Ele quer saber até onde cada um vai. Né? Exato. E ele aí, joga também, mas você vai dentro do que você conhece, dentro do seu conhecimento científico, dentro do que você estudou, que você não vai errar. Pois é, galera, para não deixar vocês mais cansados, já são aí 11 horas e 15 minutos, eu vou colocar aqui os livros lá no Telegram, para quem quiser,
E lembrar que essas conversas, elas são importantes no sentido de compartilhar a experiência. Acho que a live é compartilhar a experiência, trazer reflexão. Eu gostaria muito de ficar só lendo o que os meus amigos aqui colocam e a gente pudesse ficar batendo papo, porque é muito gostoso entender, né, esse compartilhamento profissional. Nós fazemos, né, a gente tem essa coisa de fazer live, né, profissional, os nossos colegas nós fazemos lives profissionais. Cara, é legal, porque a gente encontra amigos, a gente encontra ex-alunos, encontra companheiro, traz uma série de informações aqui. Vocês estão entrando na minha casa, eu estou na casa de vocês passam a conhecer o nosso trabalho e a gente passa a conhecer o trabalho de vocês também. E com isso a gente vai se ajudando. Compartilhar acho que é nosso dia a dia, né? Compartilhar conhecimento, o que acontece, porque nós estamos no mesmo país, mas cada um está num cantinho e a gente pode ajudar um montão de pessoas aí que está precisando muito mais agora nesse momento. A gente não tem ideia. Nós estamos bem, a gente está conseguindo trabalhar, mas tem muita gente que está com muito problema. E isso muda toda a rotina da pessoa, muda toda a vida da pessoa. Então, nós como profissionais da área da saúde, a gente pode contribuir, nem que seja um pouquinho, com cada um nesse momento. Eu acho que é um momento da vida inteira, né? Mas nesse momento em especial, porque é um momento diferente para todo mundo. E tá todo mundo sofrendo igual, né? Passando por... Mas vamos sair na boa, no sentido assim, vamos se preparar. E tem outros colegas que também falam de avaliação aqui, que dão cursos, que fazem coisas, que é muito bacana essa integração. E acho que o que vale é de compartilhar. Então eu queria compartilhar aqui um pouquinho, né, das nossas coisas. Vou deixar os livros para vocês. Todo mundo aqui tem contato. Eu fico muito feliz em ver toda essa galera. Gente, quem tiver dúvida, precisar de alguma coisa, manda no direct. Tem algum aluno, alguém familiar que tiver com algum problema em relação, que a gente possa ajudar em relação qualquer coisa, patologias, enfim. Manda exame, a gente faz o que puder e a gente está aqui para poder ajudar e compartilhar com vocês. Inclusive, a gente recebeu outro dia um laudo pelo direct, a gente olhou, conversamos e demos uma sugestão, né, do que poderia estar ocorrendo. Então, nós não temos nenhuma intenção, não ser compartilhar aqui a nossa casa com vocês, a nossa experiência e assim tentar tocar a bola para frente, tá bom? Vai cair a live. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui. E saúde e paz, uma puta semana. E obrigado pra valer. Um beijo para todo mundo. Para não errar, esquecer alguém, eu vou deixar aqui um beijo para todos. Beijo, gente. Obrigada. Estamos aqui à disposição. Firme e forte. E Fisiologia é o canal. Diferença está no foco. E alguém aqui falou que o importante é comer bacon. Eu concordo, comer bacon. Não sei quem falou. Bacon agora o Ailton não está podendo, mas que bacon é bom com uma cerveja, eu confesso que é. Gente do céu, Luizinho, olha o que aconteceu aqui agora. Galera, saúde e paz, fique com Deus. Obrigado, boa semana. Obrigada, tchau. Boa noite, valeu tchau. Beijo, tchau.